Oi, pessoal. Vou fazer aqui uma breve revisão, só para que vocês possam compreender, ou seja, quem não chegou a compreender, a questão do pH. Então, quando um dente ele erupciona, as estruturas minerais do esmalte ou dentina ficam sujeitas ao meio ambiente. E esse meio ambiente seria a saliva, essas variações que a saliva sofre. Então, a saliva, por apresentar cálcio e fosfato, que são os principais minerais componentes da estrutura cristalina dos dentes, age como um protetor. Ou seja, a saliva, nós estamos considerando que ela está numa condição de proteção, tanto do esmalte como da dentina. Porém, essa propriedade de proteção, ela depende das variações do pH, que devido aos produtos da dieta ou da conversão do ácido em açúcar pela placa dentária, determinarão o limite da capacidade da saliva de proteger os dentes. Então, nesse aspecto, a dentina, claro, ela acaba sendo mais sensível às variações do pH, assim, quando comparada com o esmalte. Isso é importante quando vocês forem estudar a cárie a nível de cervical, ou seja, cárie de colo. Tá? Então, considerando que sua composição, a composição da dentina, ela é mais frágil. Então, ela foi feita para ter contato com os fluidos de dentro do dente e não com o fluido da saliva. Mas vocês sabem que isso acontece. É tanto que a progressão da cárie, quando em contato, quando a dentina já está exposta, ela é muito maior. Então, a presença constante do flúor, seja pela ingestão de água ou pela escovação do dente, aí no caso com o uso do dentifrício fluoretado, acaba mudando a propriedade físico-química com relação à dissolução na presença, dissolução do esmalte. Por quê? Isso me diz que na presença do flúor há uma mudança no pH crítico. Por que se chama pH crítico? Porque é o pH que vai desequilibrar as trocas que são consideradas normais. O pH crítico faz com que haja mais desmineralização em relação à remineralização, ou seja, fica em desvantagem. Então, assim, como é importante o equilíbrio do pH, porque o pH, vocês vejam que ele o que é esse pH? O que é que ele faz? Ele vai tornar o ambiente mais ácido. E a gente precisa de um pH neutro para que o dente fique sem uma desvantagem, ou seja, a saliva ela possa realizar a função dela de proteção. Então, assim, quando você tem uma água fluoretada, ela é ingerida continuamente com o uso do dentifrício fluoretado, que é usado regularmente, ele só será crítico para o esmalte um pH inferior a 4,5. Ou seja, o pH estando inferior a 4,5 na presença do flúor, ele só é crítico a 4,5. Se não tivesse o flúor, com 5,5 ele já seria considerado crítico. Desse modo, há uma faixa de segurança, ou seja, quando você tem a presença do flúor, existe uma faixa de segurança entre o pH 4,5 e 5,5. O que é que a gente chama de faixa de segurança? É que não vai haver uma desmineralização desvantajosa para o dente, porque o que acontece é que quando ocorre mais desmineralização, aí o dente fica exposto, não é verdade? Porque aí, havendo mais desmineralização e não havendo remineralização, o dente fica exposto para que ocorra o acometimento da cárie dentária. Então, assim, na ausência do flúor e um pH inferior, menor a 5,5, porém não maior que 4,5, haverá dissolução de minerais do esmalte. Embora na presença de flúor, a dissolução de minerais por hidroxiapatita ou apatita fluoretada não seja evitada. A gente sabe disso, que não se protege o dente da desmineralização.
Na verdade, é que a resposta ela é diferente, ou seja, havendo a fluorapatita, o dente, essa fluorapatita faz com que o dente fique mais resistente a esse pH crítico, ou seja, o pH precisa estar muito mais ácido para que o dente venha a sofrer desmineralização. Essa é a grande questão da presença do flúor. Esse conhecimento, gente, ele tem uma série de implicações clínicas que eu vou citar. A primeira delas é quanto à margem de segurança, essa margem de segurança da dissolução, ou seja, o pH, às vezes ele chega a 4,5 e o esmalte não consegue se desmineralizar. Embora isso seja um fator físico-químico, não se deve supor que o uso do flúor possa compensar qualquer consumo de açúcar. Ou seja, não justifica você consumir um monte de açúcar. Claro, o pH ele vai poder ficar crítico, porque afinal de contas tem flúor no meio ambiente e o dente não vai se desmineralizar. A gente sabe que se desmineraliza sim. Tendo em vista que o flúor não impede a perda do mineral, mas ele reduz de maneira significativa a ausência total de cárie, que seria bem mais explicada quando ocorre simultaneamente ao uso do flúor. Ou seja, você pode ter uma desmineralização, ou seja, você consome o açúcar, mas em seguida você vai estar fazendo o consumo do dentifrício fluoretado. O ideal é que você prescreva para o paciente que ele reduza o consumo de açúcar, ou seja, a gente chama da disciplina do consumo de açúcar, e use também o creme dental fluoretado. A segunda implicação clínica seria o fato que nessa reestruturação do mineral com troca da hidroxiapatita por fluorapatita, a deposição ocorra basicamente na superfície dentária só, né? Quer dizer, isso não vai dizer que vai estar havendo deposição em camadas mais profundas do dente. A gente não pode falar isso, mas é só naquela estrutura bem superficial. E a terceira implicação é que o uso do flúor impacta na redução significativa da perda do mineral, que pode manter-se no estágio subclínico ou se manifestar como uma lesão de mancha branca. Então, assim, é só para vocês estarem entendendo um pouco desse processo que tem um impacto na clínica. Tá bom? Qualquer dúvida, a gente se fala lá no WhatsApp ou por o chat por aqui. Um abraço. Tchau.